Memórias que nunca foram minhas. Uma teoria que já vivemos antes. Meu nome é Zenilda Ferraz. Tenho 72 anos e até 3 meses atrás acreditava conhecer cada detalhe da minha vida em Araraquara, interior de São Paulo, onde moro há 50 anos com meu marido Osvaldo. Tudo começou a desmoronar quando encontrei uma foto antiga no fundo do meu guarda-roupa e não consegui me lembrar de quando foi tirada, apesar de eu estar nela, sorrindo ao lado de uma mulher que jamais havia visto. Minha característica mais marcante sempre foi minha memória fotográfica. Menos conseguia lembrar de conversas inteiras de décadas atrás, receitas que aprendi com minha mãe, cada festa junina no centro da cidade. Mas aquela foto me deixou perturbada, especialmente porque estava escrito no verso Zenilda e Carmen, 1995 menos irmãs, para sempre. Eu não tenho irmã. Quando confrontei Osvaldo sobre a foto, ele ficou nervoso e disse que eu devia estar confundindo com alguma amiga antiga. Mas percebi suas mãos trêmulas quando pegou a xícara de café que eu havia acabado de servir. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos detalhes estranhos. Minha cunhada Miriam sempre desviava o assunto quando eu mencionava minha família. Minha vizinha Dalva me olhava com pena quando eu falava do passado. E Osvaldo começou a esconder correspondências que chegavam em meu nome. Durante uma consulta de rotina com o Dr. Rômulo, meu médico há 20 anos, ele comentou algo sobre aqueles tempos difíceis depois do seu acidente. Mas eu não me lembrava de acidente nenhum. Quando insisti para saber mais, Elsa mostrou desconfortável e mudou de assunto rapidamente. Decidi investigar por conta própria e descobri no cartório que minha certidão de casamento tinha uma data diferente do que eu acreditava ter me casado. Fui à Santa Casa, onde trabalhei como auxiliar de enfermagem, e descobri que não havia nenhum registro meu como funcionária, apesar de eu ter certeza absoluta de que trabalhei lá por 15 anos. A funcionária mais antiga me disse que talvez eu estivesse confundindo com outro hospital, mas eu conseguia descrever cada corredor, cada sala, até mesmo onde ficava a máquina de café que sempre quebrava. Durante os próximos 2 meses, minha angústia só aumentou quando descobri que minha receita preferida de pamonha, que sempre achei que minha mãe tinha me ensinado, era na verdade uma receita famosa da região de Ribeirão Preto, cidade onde nunca havia morado. Osvaldo começou a sugerir que eu procurasse um neurologista, insinuando que minha memória estava falhando por causa da idade. A primeira grande reviravolta veio quando encontrei no sótão de nossa casa uma caixa com documentos que não eram meus. Uma carteira de identidade com minha foto, mas nome diferente, Zenilda Santos, e um endereço em Ribeirão Preto. Havia também cartas de amor assinadas por um homem chamado Joaquim, que descreviam detalhadamente nossa vida juntos, filhos que tivemos, momentos que eu sentia como minhas memórias, mas que aconteceram com outra pessoa. Quando confrontei Osvaldo com essa descoberta, ele entrou em desespero e confessou que depois de um acidente grave que sofri há 25 anos, perdi completamente a memória. Ele disse que Miriam, que era psicóloga, sugeriu que criassem uma nova história para mim, com memórias emprestadas de outras pessoas, incluindo a vida de minha irmã gêmea Carmen, que havia falecido no mesmo acidente. Durante meses, eles me contaram histórias, mostraram fotos editadas, criaram uma vida inteira que nunca foi minha. Descobri que Joaquim era meu verdadeiro marido, que meus filhos reais cresceram acreditando que eu os havia abandonado, e que Osvaldo era apenas um enfermeiro que se aproveitou do meu estado vulnerável para construir uma vida baseada em mentiras. A segunda reviravolta chegou quando Dalva, sentindo peso na consciência, me contou que participou ativamente da farsa. Ela era, na verdade, funcionária do hospital psiquiátrico, onde fiquei internada, e ajudou a forjar minha nova identidade em troca de dinheiro de Osvaldo. Miriam não era cunhada coisa nenhuma, menos era a psicóloga responsável por implantar as falsas memórias através de sessões diárias que eu não conseguia lembrar
Dr. Rômulo. Sabia de tudo e recebia uma quantia mensal para manter o segredo e medicar-me com remédios que prejudicavam minha capacidade de questionar as inconsistências. Durante 4 meses, mergulhei em uma depressão profunda, questionando cada momento que acreditava ter vivido, cada sentimento que achava genuíno. Foi quando comecei minha vingança silenciosa. Gravei secretamente as confissões de cada um deles. Documentei todas as evidências da fraude e descobri que Osvaldo havia se apropriado da minha verdadeira herança, menos uma propriedade valiosa em Ribeirão Preto, que pertencia à minha família. Lentamente, ao longo de 2 meses, expus cada mentira. Enviei as gravações para os órgãos competentes, processei todos os envolvidos e, o mais doloroso de tudo, menos consegui o contato dos meus verdadeiros filhos, agora adultos, que inicialmente não acreditaram que eu estava viva. A maior reviravolta veio no último mês, quando finalmente consegui acesso aos meus registros médicos completos. Descobri que não houve acidente algum, que eu havia desenvolvido uma condição rara de amnésia dissociativa após descobrir que Osvaldo tinha um caso com Carmen, minha irmã gêmea. O acidente foi, na verdade, uma tentativa de suicídio quando descobri que eles planejavam fugir juntos com meu dinheiro. Carmen morreu de causas naturais anos depois, mas Osvaldo aproveitou meu estado mental frágil para apagar minha memória verdadeira e criar uma versão da realidade onde ele era o herói que cuidou de mim. Hoje, 8 meses depois de encontrar aquela foto, reconquistei não apenas minha verdadeira identidade, mas também a certeza de que algumas memórias que sinto como minhas pertencem a experiências que minha alma já viveu em outras existências. Uma teoria estranha, mas que explica por que sempre senti que algumas lembranças não encaixavam perfeitamente na linha do tempo da minha vida. Capítulo 1. Meu nome é Zenilda Ferraz, tenho 72 anos, e até esta manhã de terça-feira acreditava conhecer cada detalhe da minha vida. Sempre me orgulhei da minha memória. Menos consigo lembrar do cheiro do pão doce que minha mãe fazia nas manhãs de domingo, do som da chuva batendo no telhado de zinco da nossa primeira casa em Araraquara, até mesmo da cor exata do vestido que usei no meu casamento com Osvaldo há 43 anos. Mas agora, sentada no chão do meu quarto, com uma foto tremendo nas minhas mãos, sinto como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Tudo começou quando decidi organizar o guarda-roupa. Osvaldo tinha saído para a caminhada matinal dele no Parque do Basalto, uma rotina que mantém religiosamente desde que se aposentou da prefeitura. Eu estava aproveitando para fazer aquela limpeza geral que vinha adiando há meses. Foi quando meus dedos tocaram uma caixa pequena escondida no fundo da prateleira mais alta, atrás das cobertas de inverno. Dentro havia algumas fotos antigas, documentos amarelados e uma carteira de couro que não reconheci, mas foi uma foto específica que me gelou o sangue. Eu estava nela, sorrindo, abraçada com uma mulher de cabelos escuros que jamais havia visto na vida. Ambas usávamos vestidos floridos típicos dos anos 90, e ao fundo se via a igreja matriz de Araraquara durante alguma festa junina. No verso, com uma letra que não era minha, estava escrito Zenilda e Carmen, 1995 menos irmãs, para sempre. Irmãs, meu coração disparou. Eu não tenho irmã, nunca tive. Sou filha única, sempre fui. Meus pais, Donato e Aparecida, morreram quando eu tinha 28 anos. E antes disso eles sempre me contaram que tentaram ter outros filhos, mas eu fui a única que sobreviveu. Peguei uma lupa da mesa de costura e examinei a foto com mais. Era realmente eu, o formato do meu rosto, meu sorriso torto. Até mesmo a pequena cicatriz no queixo que ganhei aos 5 anos quando caí da bicicleta. Mas aquela mulher ao meu lado, eu deveria lembrar dela. Se fôssemos irmãs, se estivéssemos juntas numa festa da cidade, eu deveria ter alguma lembrança. Revirei minha mente procurando por qualquer vestígio de memória sobre Carmen.
Tentei lembrar das festas juninas de 1995, mas tudo que conseguia recordar era ter ido com Osvaldo. Dançamos quadrilha, comemos pamonha na barraca da Dona Eulália. Não havia nenhuma mulher desconhecida conosco. Senti na cama, ainda olhando fixamente para a foto. Minha memória sempre foi meu ponto forte. Lembro de conversas inteiras que tive há décadas, de cada vizinho que já morou na nossa rua, do nome de todos os médicos que me atenderam ao longo dos anos. Como é possível que eu tenha uma irmã e não me lembre absolutamente de nada sobre ela? Ouvi a porta da frente se fechando. Osvaldo tinha voltado da caminhada. Guardei rapidamente a foto no bolso do avental e desci para preparar o café dele, como faço todas as manhãs há mais de 4 décadas. Bom dia, meu amor, ele disse, beijando minha testa com os lábios ainda gelados do vento matinal. Você está bem? Parece meio pálida. Estou ótima. Menti, servindo café quentinho na sua caneca favorita, aquela com o brasão do Ferroviário, time de futebol da cidade que ele torce desde menino. Osvaldo se sentou à mesa da cozinha e começou a falar sobre os preparativos para a festa do peão de Araraquara, que aconteceria no próximo mês. Ele estava animado porque havia se oferecido para ajudar na organização, mesmo depois da aposentadoria, mas eu mal conseguia prestar atenção. A foto parecia queimar no meu bolso. Osvaldo, interrompi no meio da sua explicação sobre as barracas de comida. Você se lembra de alguma Carmen da minha família? Ele parou no meio do gole de café. Por um segundo, vi algo estranho passar pelo seu rosto. Uma expressão que não consegui decifrar. Nervosismo? Medo? Carmen? Que Carmen? Não sei. Só pensei que talvez você lembrasse de alguma parenta minha com esse nome. Zenilda, você sabe que sua família sempre foi pequena. Seus pais, você, mais ninguém. Ele voltou a tomar café, mas notei que suas mãos estavam ligeiramente trêmulas ao segurar a caneca. Durante o dia, tentei continuar com minhas atividades normais. Reguei as plantas da horta menos pés de alface, tomate cereja e manjericão, que planto todo ano. Preparei o almoço menos arroz, feijão, bife acebolado, do jeito que Osvaldo gosta. Minha novela das 2, onde a protagonista estava descobrindo segredos sobre sua própria família. Mas a foto não saía da minha mente. No fim da tarde, quando Osvaldo foi jogar dominó com os amigos no bar do seu Geraldo, como faz todas as terças, decidi investigar por conta própria. Peguei todos os álbuns de foto que temos em casa. São pelo menos 10, organizados cronologicamente desde o nosso casamento. Passei horas folheando cada página, examinando cada imagem. Estava procurando por qualquer sinal dessa tal Carmen. Qualquer pista que pudesse explicar quem ela era e por que eu não lembrava dela. Foi então que notei algo estranho. Várias fotos de família, especialmente as mais antigas. Havia espaços vazios estranhos, como se alguém tivesse sido recortado das imagens. Em uma foto da nossa lua de mel em Campos do Jordão, eu estava abraçada com Osvaldo, mas havia um braço feminino visível na beirada da foto, como se uma terceira pessoa tivesse sido removida da imagem. Outra foto do meu aniversário de 30 anos. Eu estava sorrindo ao lado de um bolo, mas havia 2 pratos na mesa do Escadiras, e só eu aparecia na foto. Meu estômago começou a revirar. O que estava acontecendo? Por que alguém removeria uma pessoa das nossas fotos? E por que eu não me lembrava de nada disso? Quando Osvaldo voltou do dominó, por volta das 7 da noite, eu estava na sala, cercada de álbuns espalhados pelo chão. O que é isso tudo, Zenilda? Osvaldo, eu preciso que você seja honesto comigo. Tirei a foto do bolso e estendi para ele. Quem é esta mulher? Ele ficou pálido, literalmente pálido. Pegou a foto com mãos trêmulas e ficou olhando por um longo tempo, como se estivesse vendo um fantasma. Onde você encontrou isso? No nosso guarda-roupa. Responda a minha pergunta, Queiming e Carmen. Osvaldo se sentou pesadamente na poltrona, ainda olhando para a foto. Por um momento,
Pensei que ele fosse dizer a verdade, mas então ele balançou a cabeça. Deve ser alguma amiga sua, da época. Você conhecia muita gente, sempre foi sociável. Mas está escrito irmãs no verso. As pessoas às vezes escrevem essas coisas carinhosamente. Você sabe, não significa literalmente irmãs de sangue. Eu queria acreditar nele. Queria que essa explicação simples resolvesse toda a angústia que estava sentindo. Mas algo no fundo do meu peito me dizia que Osvaldo estava mentindo. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, que roncava suavemente, fiquei olhando para o teto do quarto e me perguntando que outras verdades poderiam estar escondidas na nossa casa, na nossa vida, na minha própria memória. Capítulo 2. Os próximos dias se passaram numa névoa estranha. Eu tentava continuar com minha rotina normal, mas tudo parecia diferente, como se estivesse vendo minha própria vida através de um vidro embaçado. Na quinta-feira, enquanto regava os pés de manjericão da horta, minha vizinha Dalva apareceu na cerca que separa nossos quintais. Bom dia, Zenilda, como você está? Bem, Dalva. E você? Dalva mora ao nosso lado há 15 anos. É uma mulher simpática, de 60 e poucos anos, viúva, que trabalhou a vida toda como secretária no hospital da cidade. Sempre conversamos. Sabra Menidedes, o tempo, as plantas, algum programa de televisão. Mas hoje havia algo diferente no jeito que ela me olhava. Uma expressão que eu não conseguia interpretar. Pena, preocupação. Zenilda, ela disse hesitante. Você tem certeza de que está tudo bem? Osvaldo comentou que você anda meio confusa. Osvaldo tinha falado com ela sobre mim. Isso me irritou profundamente. Não somos do tipo de casal que fica discutindo nossa vida privada com os vizinhos. Estou perfeitamente bem, Dalva. Só encontrei umas fotos antigas e fiquei curiosa sobre algumas pessoas do passado. Ela mordeu o lábio inferior, como se estivesse pesando as palavras. Às vezes é melhor deixar o passado onde ele está, não acha? A frase me gelou. Por que ela diria uma coisa dessas? Dalva sempre foi do tipo de pessoa que adora rememorar histórias antigas, falar dos tempos em que éramos mais jovens. O que você quer dizer com isso? Nada. Nada. Só que, bem, você sabe como a memória pode pregar peças na gente conforme vamos envelhecendo? Envelhecendo? Eu tenho 72 anos, não 90. Minha mente está perfeitamente lúcida. Dalva, você se lembra de alguma Carmen que eu costumava conhecer? A mudança no rosto dela foi instantânea. Os olhos se arregalaram. A cor fugiu das bochechas. Eu não. Por que você pergunta? Encontrei uma foto onde apareço com uma mulher chamada Carmen. Você nunca a viu aqui em casa, não? Nunca. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Dalva se afastou da cerca abruptamente, murmurou alguma desculpa sobre ter deixado algo no fogo e entrou em casa. Pela janela da cozinha dela, vi que ficou me observando enquanto eu continuava regando as plantas. Todo mundo estava mentindo para mim. Primeiro Osvaldo, agora Dalva. Mas por quê? Na sexta-feira, decidi dar uma volta pelo centro da cidade. Araraquara não é muito grande, e eu conheço praticamente todo mundo da minha geração. Alguém deveria se lembrar de Carmen, se ela realmente fez parte da minha vida. Passei pela padaria do seu Benedito, onde compro pão há décadas, pela loja de tecidos da Dona Marina, onde sempre escolho os materiais para minhas costuras, pelo consultório do Dr. Rômulo, meu médico há 20 anos. Dona Zenilda. Dr. Rômulo acenou quando me viu passando pela calçada. Como está se sentindo? Estou bem, doutor. Que bom. Depois daqueles tempos difíceis que a senhora passou, é sempre uma alegria ver ela assim, recuperada. Parei. Que tempos difíceis. O médico pareceu perceber que havia dito algo errado. Seu rosto se fechou e ele começou a gaguejar. Nada demais. Só, você sabe, aquela fase em que estava meio deprimida uns anos atrás. Deprimida? Eu nunca estive deprimida. Nunca precisei de tratamento psicológico
ou psiquiátrico. Sempre fui uma pessoa equilibrada, otimista. Doutor, de que período exatamente o senhor está falando? Não é nada importante, dona Zenilda. O importante é que está bem agora. Ele entrou rapidamente no consultório, deixando-me plantada na calçada, com mais dúvidas do que respostas. Naquele fim de semana, Miriam, a cunhada de Osvaldo, veio nos visitar. Ela é a irmã mais nova do meu marido. Trabalha como psicóloga em Ribeirão Preto e nos visita uma vez por mês, geralmente aos domingos. Miriam sempre foi atenciosa comigo, mas também sempre manteve uma certa distância. Nunca desenvolvemos aquela intimidade típica de cunhadas próximas. Ela é educada, cordial, mas há algo nela que sempre me pareceu calculado. Durante o almoço, enquanto comíamos a lasanha que preparei especialmente para sua visita, resolvi testar as águas. Miriam, você que trabalha com a mente das pessoas, deve entender sobre memória, não é? Sim, é parte da minha área. Por que pergunta? Tenho tido algumas dificuldades para lembrar de certas pessoas do meu passado. Osvaldo e Miriam trocaram um olhar rápido, tão rápido que quase passou despercebido. Quase. Que tipo de dificuldades? Miriam perguntou, com aquele tom profissional que os psicólogos usam. Encontrei uma foto minha com uma mulher que deveria conhecer, mas não consigo me lembrar dela. Isso é normal, Zenilda. Conforme envelhecemos, algumas memórias ficam mais difusas. Não é motivo para preocupação. Mas não é uma memória difusa. É como se ela nunca tivesse existido na minha vida. Miriam mastigou lentamente um pedaço de lasanha, como se estivesse pensando cuidadosamente na resposta. Às vezes, nossa mente bloqueia certas lembranças por mecanismos de proteção, especialmente se são lembranças dolorosas. Dolorosas? Por que seriam dolorosas? Não sei. Só estou explicando que é um fenômeno comum. Mas eu percebi que Miriam sabia muito mais do que estava disposta a contar. Havia algo na forma como ela evitava meu olhar, na maneira como escolhia cada palavra, cuidadosamente. Naquela noite, depois que Miriam foi embora, confrontei Osvaldo diretamente. Você e sua irmã estão escondendo algo de mim. Zenilda, você está ficando paranoica. Não estou paranoica. Estou fazendo perguntas sobre a minha própria vida. E todo mundo age como se eu fosse louca. Ninguém acha que você é louca. Então me conte quem é Carmen. Osvaldo suspirou fundo, como se estivesse carregando um peso enorme nos ombros. Talvez você devesse conversar com a Miriam sobre isso. Professionalmente. E you know. Preciso de psicóloga, Osvaldo. Eu preciso de respostas. Algumas respostas. Algumas respostas podem ser mais dolorosas do que a própria pergunta. Essa frase ecoou na minha mente a noite toda. O que Osvaldo quis dizer com isso? Que poderia ser tão terrível que todos ao meu redor preferiam me manter na ignorância. Na manhã de segunda-feira, tomei uma decisão. Se ninguém ia me contar a verdade, eu descobriria por conta própria. Comecei pelo cartório de registro civil. Se Carmen era realmente minha irmã, deveria haver algum documento que comprovasse nosso parentesco. A funcionária do cartório, uma senhora de cabelos brancos que me conhece há anos, foi muito solícita. Claro, dona Zenilda. Vamos ver o que encontramos. Ela digitou meu nome no sistema e esperou alguns minutos. Aqui está a sua certidão. Filha de Donato Ferraz e Aparecida Santos Ferraz. Irmãos. Não consta nenhum irmão ou irmã registrada. Tem certeza? Não poderia haver algum erro? Não. Aqui está bem claro. Filha única. Saí do cartório mais confusa do que nunca. Se não éramos irmãs de sangue, por que Carmen escreveu irmãs para sempre no verso da foto? E por que eu não conseguia lembrar dela? Foi de volta para casa que vi algo que me fez parar abruptamente na calçada. Na vitrine da loja de fotografias do centro havia um banner anunciando um serviço novo
restauração e edição de fotos antigas. Removemos ou acrescentamos pessoas nas suas memórias. Removemos ou acrescentamos pessoas. Meu coração começou a bater mais rápido. Será que alguém havia manipulado minhas fotos? Será que havia removido Carmen de todas as imagens da minha vida? Entrei na loja com as pernas trêmulas. Bom dia, eu gostaria de saber sobre esse serviço de edição de fotos. O jovem atendente explicou como funcionava, menos eles podiam digitalmente remover pessoas indesejadas de fotografias antigas, ou incluir pessoas que não estavam presentes no momento original. É muito comum, ele disse. Muitas famílias querem apagar ex-maridos das fotos, ou incluir parentes que morreram em reuniões familiares. E vocês guardam registro de quem solicita esses serviços? Sim, claro. É necessário para a cobrança. Poderiam verificar se alguém já solicitou esse serviço para fotos em meu nome? Zenilda Ferraz. O rapaz hesitou. Isso seria uma informação confidencial. Por favor. São fotos minhas. Eu tenho o direito de saber. Ele consultou o computador por alguns minutos. Sim, há registros. Várias fotos foram editadas em seu nome ao longo dos anos. A última vez foi há cerca de 3 anos. Quem solicitou o serviço? Osvaldo Ferraz. Ele trouxe várias fotos suas e pediu para remover uma mulher que aparecia nelas. O mundo girou ao meu redor. Osvaldo havia apagado Carmen das minhas fotografias, sistematicamente, por anos. Mas por quê? Capítulo 3. Saí da loja de fotografias, caminhando como uma sonâmbula. Minha mente tentava processar o que acabara de descobrir. Osvaldo, meu marido, de 43 anos, havia deliberadamente removido uma mulher das minhas fotos. Uma mulher que, de alguma forma, eu deveria conhecer intimamente. Cheguei em casa e encontrei Osvaldo na sala, assistindo ao Jornal do Maiodea, como sempre fazia. Ele me cumprimentou com o mesmo sorriso carinhoso de sempre. Perguntou se eu queria almoçar. Comentou sobre uma notícia que estava passando na televisão. Tudo absolutamente normal. Mas eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Como ele podia agir com tanta naturalidade sabendo que estava escondendo algo tão importante de mim? Durante o almoço, fiz algumas perguntas aparentemente. Osvaldo, você se lembra da época em que eu trabalhava na Santa Casa? Ele quase engasgou com a colher de feijão. Na Santa Casa. Você nunca trabalhou lá, Zenilda. Tenho certeza que trabalhei, como auxiliar de enfermagem. Não, meu amor. Você sempre trabalhou na secretaria da escola municipal, lembra? Até se aposentar, há 10 anos. Mas eu me lembrava claramente dos corredores do hospital, do cheiro, do desinfetante, da máquina de café que sempre quebrava no 3º andar. Como podia lembrar tão vividamente de algo que nunca aconteceu? Osvaldo, insisti. Tenho lembranças muito claras do hospital. Às vezes a memória nos prega peças, querida. Talvez você tenha visitado alguém lá várias vezes e confundiu com trabalhar no local. Mais uma vez, essa explicação condescendente, como se eu fosse uma criança confusa. Naquela tarde, decidi ir até a Santa Casa para tirar a limpo. Se eu realmente havia trabalhado lá, alguém deveria se lembrar de mim. O hospital fica na região central de Araraquara, um prédio antigo de 2 andares que foi reformado várias vezes ao longo das décadas. Entrei pela recepção e pedi para falar com alguém do departamento pessoal. A funcionária que me atendeu era uma mulher de meia idade muito solícita. A senhora disse que trabalhou aqui. Quando exatamente? Entre 1985 e 2000, approximatamente. Como auxiliar de enfermagem. Ela consultou os arquivos no computador. Não encontro nenhum registro de Zenilda Ferraz trabalhando aqui nesse período. Pode verificar novamente? Talvez por outro nome? Que outros nomes? Não sabia responder. Por que eu pensaria em outros nomes? Poderia falar com algum funcionário mais antigo? Alguém que trabalha aqui desde os anos 80?
Tem a dona Carminda. Ela trabalha na limpeza há mais de 30 anos. Quer falar com ela? Dona Carminda era uma senhora negra, baixinha, de cabelos completamente brancos. Quando me veio, seu rosto se iluminou. Menina, quanto tempo? Como você está? Meu coração disparou. Finalmente, alguém que me reconhecia. Dona Carminda, a senhora se lembra de mim trabalhando aqui? Claro que lembro. Você era uma das auxiliares mais dedicadas que já vi. Sempre chegava cedo, ficava até tarde quando precisava. Uma pena. O que aconteceu? O que aconteceu? O sorriso sumiu do rosto dela. Você não se lembra? Não me lembro de muita coisa daquela época. Dona Carminda olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Menina, você sofreu um trauma muito sério. Ficou internada no setor psiquiátrico por meses. Quando saiu, nunca mais voltou a trabalhar. Setor psiquiátrico? Eu nunca estive internada em lugar nenhum. Que tipo de trauma? Não sei se devo falar sobre isso. Seu marido sempre pedia para não comentarmos o assunto com você. Meu marido, sempre ele controlando as informações sobre minha própria vida. Dona Carminda, por favor, eu preciso saber. Ela hesitou por um longo momento. Depois, suspirou. Foi por causa da sua irmã gêmea. O que aconteceu com a Carmen? Deixou você muito mal. Carmen. Finalmente alguém confirmava a existência dela. Era minha irmã gêmea. Eram idênticas. Às vezes a gente confundia vocês duas quando vinham aqui. Ela também trabalhava no hospital, no setor administrativo. Amen Gami. Isso explicaria por que eu me reconheci na foto, mas não reconheci a outra pessoa. O que aconteceu com ela? Ela partiu muito jovem e você não conseguiu lidar com a perda. Teve uma crise nervosa séria. Partiu. Carmen havia morrido e eu não conseguia me lembrar disso. Como ela morreu? Dona Carminda balançou a cabeça. Não sei se devo entrar nesses detalhes. Seu marido sempre disse que era melhor você não lembrar. Dona Carminda, por favor. É sobre a minha própria vida, minha própria família. Foi um acidente de carro. Ela estava voltando de Ribeirão Preto numa noite chuvosa. O carro derrapou na estrada. Um acidente. Minha irmã gêmea havia morrido num acidente e, de alguma forma, eu havia bloqueado completamente essa memória. Quando isso aconteceu? Há uns 25 anos. Você ficou tão traumatizada que desenvolveu uma amnésia. Não se lembrava de nada relacionado a Carmen, como se o cérebro tivesse apagado tudo para se proteger. 25 anos. E, durante todo esse tempo, Osvaldo manteve o segredo. Removeu as fotos. Pediu para as pessoas não falarem sobre o assunto. Por que meu marido escondeu isso de mim? Ele disse que os médicos recomendaram que forçar você a lembrar poderia causar outra crise. Saí do hospital com a cabeça girando. Tudo começava a fazer sentido. As fotos editadas, o comportamento estranho de Osvaldo e dos vizinhos, as lembranças confusas sobre onde eu trabalhava. Mas algo ainda me incomodava. Se Carmen era minha irmã gêmea, por que não havia registro dela na minha certidão de nascimento? Irmãos gêmeos nascem no mesmo dia. Deveriam estar no mesmo documento. Voltei ao cartório, dessa vez com perguntas mais específicas. Posso ver registros de nascimento de qualquer pessoa chamada Carmen nascida no mesmo dia que eu? A funcionária consultou o sistema. Há uma Carmen Santos, nascida na mesma data, mas o sobrenome é diferente do seu. Posso ver a certidão dela, Claro. Quando o documento saiu da impressora, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Carmen Santos, filha de Donato Santos e Aparecida Ferraz Santos, os mesmos pais que eu, mas com sobrenomes ligeiramente diferentes. Existe
alguma explicação para essa diferença nos sobrenomes? Às vezes acontece quando os pais não são casados oficialmente na época do nascimento. Cada filho pode levar o sobrenome de um genitor diferente. Mas isso não fazia sentido. Meus pais sempre me disseram que eram casados. Temos fotos do casamento deles. Certidão de casamento. Posso ver a certidão de casamento de Donato e Aparecida? Mês. Alguns minutos de busca no sistema. Eles se casaram em 1955. Mas, que estranho. O que, segundo os registros, eles tiveram 2 filhas gêmeas em 1951, mas se casaram apenas em 1955, gêmeas nascidas em 1951. Pais casados em 1955. Carmen e eu nascemos quando nossos pais ainda não eram oficialmente casados. E por algum motivo, fomos registradas com sobrenomes diferentes. Posso ter cópias de todos esses documentos? Saí do cartório com uma pasta cheia de papéis, que provavam uma verdade que eu havia completamente esquecido. Eu tinha uma irmã gêmea, chamada Carmen, que morreu há 25 anos. E meu marido havia passado todo esse tempo escondendo isso de mim. Mas por que esconder? Por que não me ajudar a lidar com o luto de forma saudável? Por que apagar sistematicamente toda a evidência da existência da minha irmã? Quando cheguei em casa, Osvaldo estava na cozinha preparando café. Ao me ver entrar com a pasta de documentos, seu rosto ficou lívido. Zenilda, onde você esteve? Descobrindo a verdade sobre minha irmã. Ele se apoiou na pia da cozinha, como se precisasse de suporte para não cair. Que verdade? Que você mentiu para mim durante 25 anos. Que eu tinha uma irmã gêmea que morreu e você apagou qualquer rastro dela da minha vida. Zenilda, eu posso explicar. Então, explique por que você achou que tinha o direito de decidir o que eu deveria ou não lembrar sobre minha própria família. Osvaldo se sentou pesadamente na cadeira da cozinha, de repente parecendo muito mais velho que seus 76 anos. Os médicos disseram que era melhor assim, que forçar você a lembrar poderia causar uma recaída. Que recaída? Que médicos? Você ficou muito mal depois da morte dela, Zenilda. Muito mal mesmo. Passou meses internada. Não falava, não comia, não reconhecia nem a mim. Os psiquiatras disseram que sua mente havia bloqueado as memórias como mecanismo de defesa. E você achou que a solução era mentir para mim pelo resto da vida? Eu te amava, te amo. Queriate, proteger, me proteger da minha própria história. Osvaldo começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto enrugado. Você não entende, Zenilda. Não foi só a morte dela que te destruiu. O que mais? Ele balançou a cabeça, como se estivesse lutando internamente sobre o que dizer. O que mais, Osvaldo? A forma como ela morreu. As circunstâncias. Dona Carminda disse que foi um acidente de carro. Foi, mas ele respirou fundo. Ela estava fugindo, Zenilda. Ela tinha roubado dinheiro da conta do hospital onde trabalhava e estava fugindo para outro estado. Minha irmã era uma criminosa? Isso não pode ser verdade. Quando a polícia investigou o acidente, encontrou uma mala no carro dela com 40.000 reais que haviam sumido do hospital. E também, ele hesitou. Também o quê? Também cartas. Cartas de amor que mostravam que ela estava tendo um caso com um homem casado. Ela ia se encontrar com ele em São Paulo. O mundo girou. Carmen não era apenas minha irmã gêmea que havia morrido. Era uma ladra que estava fugindo com um amante. Por que isso me afetou tanto? Era problema dela, não meu. Osvaldo me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Dor profunda, misturada com algo que parecia culpa, porque o homem casado era eu, Zenilda. Carmen estava tendo um caso comigo. Capítulo 4.
As palavras de Osvaldo ecoaram na cozinha como um tiro. O homem casado com quem minha irmã gêmea estava tendo um caso era meu próprio marido. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Me apoiei na mesa para não cair, mas minhas pernas estavam tremendo, tanto que tive que me sentar na cadeira ao lado da dele. Você estava traindo comigo, com minha irmã gêmea? Osvaldo não conseguia me olhar nos olhos. Suas mãos tremiam enquanto limpava as lágrimas do rosto. Foi um erro terrível, Zenilda. O maior erro da minha vida. Por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Durante 2 anos, meu marido e minha irmã gêmea mantiveram um relacionamento às minhas costas. E eu não sabia de nada. Carmen era muito cuidadosa. E você sempre foi muito confiante. Nunca suspeitou. Confiante. Confiança contra mim? Como começou? Osvaldo finalmente me olhou. E havia tanto remorso em seus olhos que quase senti pena dele. Quase. Você se lembra que naquela época eu estava tendo problemas no trabalho? Ameaça de demissão na prefeitura? Lembrava vagamente. Início dos anos 2000. Havia algumas mudanças administrativas na prefeitura e muitos funcionários antigos estavam sendo dispensados. Carmen trabalhava no setor administrativo do hospital. Tinha contatos políticos. Ela se ofereceu para me ajudar a manter meu emprego. E isso virou um caso. No começo eram só reuniões para discutir estratégias, mas ela era tão parecida com você, Zenilda, fisicamente idêntica, mas com uma personalidade diferente. Mais aventureira, repeti, sentindo a amargura nas palavras. Não foi algo planejado. Simplesmente aconteceu. Nada simplesmente acontece, Osvaldo. Vocês fizeram escolhas. Todos os dias, durante 2 anos, vocês escolheram me trair. Ele abaixou a cabeça novamente. Você tem razão. Não há desculpa para o que fizemos. E no final, ela ia fugir com você. Ela queria que eu deixasse você e fosse com ela para São Paulo. Disse que havia conseguido um emprego lá, que poderíamos recomeçar. E você ia? Longo silêncio. Eu estava pensando nisso. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não só meu marido havia me traído com minha irmã gêmea menos. Ele estava planejando me abandonar por ela. Mas no último momento, mudei de ideia. Disse a ela que não podia deixar você. Que nobre da sua parte. Zenilda, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar. Mas eu realmente te amo. Sempre amei. Se me amasse, nunca teria me traído. Você tem razão. Mas quando disse a Carmen que não iria com ela, ela ficou furiosa. Disse que se não podia me ter, pelo menos levaria algo meu. O que ela quis dizer com isso? O dinheiro do hospital. Ela roubou 40 mil reais e deixou pistas que levariam a investigação até mim. Como se eu fosse cúmplice. Agora, entendi. Carmen não era apenas uma amante rejeitada. Era uma mulher que planejava uma vingança contra o homem que não quis largar a esposa por ela. Mas ela morreu antes de conseguir me incriminar. O acidente aconteceu na estrada para São Paulo, na mesma noite em que ela fugiu com o dinheiro. E eu descobri tudo isso no dia seguinte. A polícia apareceu aqui em casa com um mandado de busca. Encontraram as cartas que ela escreveu para mim, com detalhes íntimos do nosso relacionamento. Você leu todas elas. Consegui imaginar o choque, a dor, a sensação de traição. Descobrir ao mesmo tempo que sua irmã gêmea havia morrido, que ela era uma ladra e que estava tendo um caso com seu marido. Foi quando você teve a crise nervosa. Você entrou em choque completo. Passou 3 dias sem falar, sem comer, sem sair do quarto. Quando finalmente saiu, foi para me atacar fisicamente. Tentou me agredir com uma faca da cozinha. Eu fiz isso. A vizinha Dalva ouviu os gritos e chamou a ambulância. O que foi?
internada no setor psiquiátrico da Santa Casa. Dalva, agora entendi por que ela sempre me olhava com pena. Porque havia dito que era melhor deixar o passado onde ele estava. Ela havia presenciado o meu colapso mental. Por quanto tempo fiquei internada? Cis. Nos primeiros 2 meses, você não me reconhecia. Não reconhecia ninguém. Ficava falando com pessoas que não estavam lá, achando que era Carmen, achando que eu era ela. Às vezes você se olhava no espelho e chamava seu reflexo de Zenilda, como se você fosse a Carmen olhando para você. Um calafrio percorreu minha espinha. Tinha dissociado tanto da realidade que confundia minha própria identidade. E quando saí do hospital, você não lembrava de nada relacionado a Mom. Os médicos disseram que sua mente havia apagado todas as memórias dolorosas como mecanismo de defesa. Não lembrava da infância com ela, da juventude, do trabalho no hospital e principalmente não lembrava da traição e da morte dela. E você decidiu manter as coisas assim. Os psiquiatras recomendaram. Disseram que tentar forçar você a lembrar poderia causar uma nova crise. Então eu removi todas as fotos dela da nossa casa. Pedi para parentes e amigos não mencionarem o nome dela. Inventei uma história alternativa sobre seu passado. Que história? Que você sempre foi filha única, que trabalhou na escola municipal, não no hospital, que tivemos um casamento feliz e sem problemas, uma vida inteira inventada, uma identidade falsa construída sobre a ausência de uma pessoa que foi fundamental na minha existência. E se eu descobrisse a verdade um dia? Eu esperava que nunca descobrisse, que pudéssemos viver em paz com a versão da realidade que construímos, a versão que você construiu, Osvaldo. Eu não construí nada. Vocês me roubaram minha própria história. Era para te proteger. Não era para me proteger. Era para proteger você, para não ter que lidar com a culpa do que fez. Osvaldo não conseguiu contestar, porque sabia que eu estava certa. Zenilda, eu sei que não posso desfazer o que fiz, nem o que escondi você todos esses anos. Mas eu realmente te amo, e quero que saiba que me arrependo profundamente. Olhei para aquele homem com quem havia dividido quase meio século de vida. Quantas manhãs acordamos juntos, quantas refeições dividimos, quantos momentos íntimos compartilhamos, e durante todo esse tempo, ele carregava esse segredo terrível. Onde estão as cartas? Que cartas? As cartas que Carmen escreveu para você, as que a polícia encontrou. Eu queimei tudo depois que você saiu do hospital. Tudo que pudesse te lembrar dela. E as outras pessoas. Miriam sabia. Osvaldo hesitou. Miriam me ajudou durante sua internação. Ela que sugeriu criar a nova narrativa sobre seu passado. Sua irmã, psicóloga, ela usou o conhecimento profissional para me manipular. Não foi manipulação. Foi tratamento. Osvaldo, vocês me roubaram 25 anos de luto. 25 anos de processar a morte da minha irmã gêmea. 25 anos de lidar com a traição. Vocês transformaram minha própria vida numa mentira. Levantei da cadeira. Precisava sair daquela cozinha, daquela casa, da presença dele. Zenilda, onde você vai? Não sei, mas não consigo ficar aqui agora. Por favor, não tome nenhuma decisão precipitada. Podemos conversar, ir a um terapeuta juntos. Osvaldo, você me traiu com minha irmã gêmea. Minha irmã morreu por causa dessa traição. Você escondeu isso de mim durante 25 anos. E agora quer ir a um terapeuta? Peguei minha bolsa e saí de casa. Não sabia para onde ir. Oh, que o fez. Minha vida inteira havia se revelado uma farsa, construída sobre mentiras e manipulação psicológica. Caminhei pelas ruas de Araraquara sem destino, tentando processar tudo o que havia descoberto. As pessoas que passavam por mim me cumprimentavam normalmente. Boa tarde, Dona Zenilda, sem imaginar que eu acabara de descobrir que não sabia quem eu realmente era. Parei em frente à igreja matriz, onde a foto com Carmen havia sido tirada durante alguma festa junina,
dos anos 90. Tentei forçar minha mente a se lembrar daquele momento, daquela pessoa que era fisicamente idêntica a mim, mas que eu havia completamente esquecido. Foi então que percebi algo terrível. Se minha mente havia apagado todas as memórias relacionadas a Carmen, quantas outras coisas eu poderia ter esquecido? Quantos outros aspectos da minha vida poderiam ser inventados? E se a própria morte de Carmen não tivesse sido um acidente? Capítulo 5. A suspeita que havia brotado na minha mente em frente à igreja matriz cresceu como uma semente venenosa ao longo dos dias seguintes. E se a morte de Carmen não tivesse sido realmente um acidente? E se houvesse mais segredos escondidos nessa história toda? Passei a semana seguinte evitando Osvaldo. Dormia no quarto de hóspedes. Comia em horários diferentes. Saía de casa quando ele chegava. Precisava de espaço para pensar, para processar tudo o que havia descoberto e principalmente para decidir o que fazer com essas informações. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias que decidi procurar mais detalhes sobre o acidente de Carmen. Se ela realmente estava fugindo com dinheiro roubado e um amante, por que havia ido sozinha? Por que Osvaldo não foi com ela? Se eram amantes, fui até o arquivo do jornal local, a Tribuna de Araraquara, onde trabalha Sebastião, um jornalista aposentado que conheço da época em que participava das reuniões do grupo da terceira idade. Sebastião sempre foi um homem meticuloso, que guardava recortes de todas as matérias importantes da cidade. Dona Zenilda, que surpresa vê-la aqui, ele disse quando entrei na redação. Em que posso ajudá-la? Sebastião, você poderia me ajudar a encontrar matérias sobre um acidente que aconteceu há 25 anos? Uma mulher chamada Carmen Santos. O rosto dele mudou ligeiramente, como se lembrasse de algo. Carmen Santos. Sim, me lembro desse caso. Foi bastante comentado na época. Por que foi comentado? Porque havia algo estranho nas circunstâncias. A moça estava dirigindo sozinha numa noite de chuva forte, na estrada para São Paulo, com uma grande quantia de dinheiro no carro. E havia inconsistências no relatório policial. Que tipo de inconsistências? Sebastião me levou até o arquivo e começou a procurar nos fichários antigos. Aqui está, disse, tirando uma pasta amarelada. O carro da vítima foi encontrado numa curva perigosa, mas as marcas de frenagem sugeriam que ela tentou parar antes de chegar à curva, não durante. O que isso significa? Significa que algo a fez frear antes do acidente. Como se ela tivesse visto alguma coisa ou alguém. Senti um arrepio na espinha. Houve testemunhas, mas um caminhoneiro que passou pelo local 2 horas depois disse que havia sinais de que outro veículo esteve na área. Marcas de pneus diferentes das do carro da vítima. A polícia investigou isso superficialmente, mas o caso foi rapidamente classificado como acidente por dirigir sob chuva forte. O fato de ela estar com dinheiro roubado fez com que as autoridades não se aprofundassem muito na investigação. Peguei os recortes de jornal e li as matérias com atenção. Havia uma foto de Carmen, menos meu coração apertou ao ver aquele rosto, idêntico ao meu. Mas havia também detalhes sobre o acidente que não batiam com a versão que Osvaldo me contara. Sebastião, segundo essa matéria, Carmen saiu de Araraquara às 7 da noite. Mas o acidente aconteceu às 11h30. São apenas 2 horas de viagem até São Paulo. Exato. Ela parou em algum lugar pelo caminho. Ou alguém a fez parar. E essa informação sobre cartas de amor encontradas no carro? Sebastião folheou mais alguns papéis. Curioso. A matéria inicial mencionava as cartas, mas nas edições seguintes, essa informação desapareceu, como se alguém tivesse pedido para não divulgar. Alguém com influência suficiente para controlar o que saia no jornal. Alguém que não queria que os detalhes do caso fossem amplamente conhecidos. Sebastião, você acha que posso conversar com um policial
que investigou o caso. O delegado Ronaldo se aposentou há 10 anos, mas ainda vive aqui na cidade. Posso te dar o endereço dele. Saí do jornal com uma pasta cheia de recortes e o endereço anotado num papel. Cada nova informação me convencia mais de que havia algo muito errado com a morte de Carmen. A casa do ex-delegado Ronaldo ficava num bairro tranquilo, uma construção simples, mas bem cuidada. Quando toquei a campainha, foi atendida por uma senhora de cabelos grisalhos. Boa tarde. Estou procurando o senhor Ronaldo. Sou Zenilda Ferraz. A mulher me olhou com curiosidade. Ronaldo, tem uma senhora aqui que quer falar com você. Ex-delegado Ronaldo era um homem de uns 70 anos, ainda alto e imponente, com olhos penetrantes que deviam ter intimidado muitos criminosos no passado. Zenilda Ferraz. Esse nome me é familiar. Em que posso ajudá-la? Gostaria de falar sobre um caso que o senhor investigou há 25 anos, o acidente de Carmen Santos. Sua expressão mudou imediatamente. Ele olhou para os lados, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Entre. Vamos conversar com mais privacidade. Ele me levou até uma sala nos fundos da casa, fechou a porta e ofereceu café. Por que seu interesse nesse caso? Antigo, Carmen era minha irmã gêmea. Eu perdi a memória depois da morte dela e só agora estou tentando entender o que realmente aconteceu. Ronaldo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando o que dizer. Esse caso sempre me incomodou, disse finalmente. Havia muitas inconsistências que não consegui investigar adequadamente. Que tipo de inconsistências? Para começar, o horário. Carmen saiu de Araraquara às 7 da noite, mas o acidente só aconteceu às 11h30. Onde ela esteve durante essas 4 horas e meia? O senhor não investigou? Tentei. Descobri que ela fez uma ligação de um telefone público em Leme, às 9 da noite. Para quem? Para sua casa? Para o número da sua residência? Meu sangue gelou. Carmen havia ligado para minha casa 2 horas antes de morrer. Alguém atendeu? Segundo os registros da companhia telefônica, alguém atendeu e conversaram por 12 minutos. Quem atendeu? Presumivelmente seu marido, já que você estava internada no hospital psiquiátrico naquela época. Mas espera, falei confusa. Osvaldo me disse que eu só fui internada depois da morte de Carmen. Depois de descobrir a traição, Ronaldo franziu a testa. Não, senhora. Você já estava internada há 3 semanas, quando sua irmã morreu. Foi internada depois de tentar agredir seu marido com uma faca. O mundo girou ao meu redor. Osvaldo havia mentido sobre a sequência dos acontecimentos. Eu não fui internada porque descobri a traição depois da morte de Carmen. Menos fui internada antes, por algum outro motivo. Por que eu tentei agredir meu marido? Segundo o boletim de ocorrência, você descobriu o caso extramatrimonial que ele mantinha com sua irmã gêmea. Teve uma crise nervosa e foi internada para tratamento. Então, Carmen sabia que eu já conhecia a traição quando ela morreu. Aparentemente sim. E havia outra coisa estranha. O que, na noite do acidente, seu marido não estava em casa quando a polícia foi notificar Lo Sabra Morte. Só apareceu em casa na manhã seguinte, dizendo que havia passado a noite no hospital visitando você. Mas o hospital confirmou isso? Não. A administração do hospital disse que as visitas terminavam às 8 da noite. E seu marido havia saído no horário normal. Então, onde Osvaldo esteve na noite em que Carmen morreu? Senhor Ronaldo, o senhor acha que houve algo criminoso na morte da minha irmã? Ele suspirou profundamente. Oficialmente, foi um acidente, mas eu sempre suspeitei que havia mais gente envolvida nessa história. O problema é que nunca consegui provar nada. Por quê? Não conseguiu. Porque recebi ordens superiores para encerrar rapidamente a investigação. Disseram que era um caso simples. Mulher rouba dinheiro, foge com amante,
sofre acidente na estrada. Não havia necessidade de complicar. Ordens de quem? Do prefeito da época, que por acaso era amigo pessoal do seu marido. Tudo se encaixava. Osvaldo usou sua influência política para que a morte de Carmen fosse investigada superficialmente. Mas por quê? O que ele estava escondendo? Senhor Ronaldo, se o senhor pudesse investigar hoje, o que faria? Primeiro, tentaria descobrir onde seu marido realmente esteve na noite do acidente. Segundo, investigaria o conteúdo daquela ligação que Carmen fez para sua casa. E terceiro, ele hesitou. Tentaria descobrir se realmente foi sua irmã quem roubou o dinheiro do hospital. O senhor acha que ela pode ter sido incriminada? Sempre achei estranho uma funcionária do setor administrativo conseguir acesso ao cofre principal. E o timing foi muito conveniente. Ela some com o dinheiro, exatamente no dia em que você descobre a traição. E é internada. Saí da casa do ex-delegado com a cabeça girando. Osvaldo não apenas me traíra e mentira sobre minha própria história, ele possivelmente estava envolvido na morte da minha irmã gêmea. Naquela noite, voltei para casa determinada a confrontá-lo com essas novas informações. Mas quando abri a porta, encontrei a casa vazia. Na mesa da cozinha havia um bilhete. Zenilda, fui visitar minha irmã Miriam em Ribeirão Preto. Preciso de uns dias para pensar sobre nossa conversa. Voltarei no final da semana. Te amo, Osvaldo. Ele havia fugido. Exatamente como Carmen havia tentado fazer 25 anos atrás. Peguei o telefone e liguei para Miriam, em Ribeirão Preto. Alô, Miriam. É a Zenilda. Osvaldo tá aí, Osvaldo? Não, ele não veio aqui. Por quê? Ele deixou um bilhete dizendo que ia te visitar. Zenilda, meu irmão não pisa aqui em casa há mais de 5 anos. Brigamos por caça. Bem, por causa de você, por minha causa. Por causa do que ele fez com você. Eu sempre disse que era errado manter todas aquelas mentiras. Que o Volker tinha direito de saber a verdade sobre sua própria vida. Então até mesmo Miriam, que havia me ajudado a criar falsas memórias, eventualmente desenvolveu uma consciência pesada. Miriam, preciso saber de uma coisa. Osvaldo realmente estava no hospital na noite em que Carmen morreu? Um longo silêncio do outro lado da linha. Como você descobriu sobre Carmen? Isso não importa agora. Responda a minha pergunta. Zenilda, há coisas que é melhor não saber. Miriam, minha irmã, morreu. Meu marido mentiu para mim durante 25 anos. Eu tenho o direito de saber a verdade. Outro silêncio. Depois, uma voz baixa e trêmula. Não. Osvaldo não estava no hospital naquela noite. Ele me ligou às 11h30, desesperado, dizendo que algo terrível havia acontecido e que precisava de um álibi. Meu coração parou. Que tipo de álibi? Ele me pediu para confirmar que esteve comigo a noite toda, discutindo seu tratamento. Disse que se alguém perguntasse, eu deveria dizer que ele saiu de Araraquara às 6 da tarde e voltou na manhã seguinte. E você concordou? Eu era jovem, inexperiente, e estava apaixonada por ele. Apaixonada por ele? Miriam estava apaixonada pelo próprio irmão? Miriam, Osvaldo é seu irmão. Não, Zenilda. Osvaldo não é meu irmão. Nunca foi. Caput 6. As palavras de Miriam ecoaram no telefone, como uma sentença de morte. Osvaldo não era irmão dela. Mais uma mentira, mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava na narrativa que eu acreditava conhecer. Como assim? Ele não é seu irmão. Zenilda, acho melhor conversarmos pessoalmente. Isso é complicado demais para explicar por telefone. Não, Miriam, já chega de segredos. Me conte tudo agora. Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. Osvaldo é meu Maorama mais velho, filho do primeiro casamento do meu pai.
Quando meus pais se separaram, ele foi morar com a mãe dele em Araraquara. Eu tinha 12 anos e me apaixonei por ele como uma adolescente boba. Mas vocês sempre se apresentaram como irmãos. Era mais simples assim, e me permitia ficar perto dele sem levantar suspeitas. Miriam, você me ajudou a criar falsas memórias porque estava apaixonada pelo meu marido. Eu achava que se você não se lembrasse da traição, talvez Osvaldo pudesse ser feliz. E talvez um dia ele percebesse que eu sempre estive lá, que eu o amava, de verdade. Você destruiu minha mente por causa de uma paixão adolescente. Zenilda, eu sei que foi errado, mas na época eu acreditava que estava ajudando. Desliguei o telefone. Não conseguia mais ouvir as justificativas dela. Fiquei sozinha na minha cozinha, cercada por 43 anos de mentiras. Meu marido havia me traído com minha irmã gêmea. Possivelmente estava envolvido na morte dela. E durante todo esse tempo, sua irmã psicóloga, que na verdade estava apaixonada por ele, me ajudou a viver numa realidade construída sobre falsidades. Mas onde estava Osvaldo agora? Se não estava na casa de Mirim, para onde havia fugido? Decidi procurar pistas no seu escritório em casa. Era um pequeno cômodo nos fundos da casa onde ele guardava documentos, contas a pagar, papéis da aposentadoria. Nunca Maxwell Law. Sempre respeitei seu espaço privado, mas agora não havia mais espaço para respeito. Abri todas as gavetas, examinei todos os papéis, encontrei documentos normais, contas do LAS, água, telefone, extratos bancários, mas numa gaveta pequena, trancada, encontrei algo interessante. Quebrei a fechadura com uma chave de fenda e dentro havia uma pasta com documentos que me fizeram o sangue gelar. Apólices de seguro de vida, várias delas, todas em meu nome, com Osvaldo como beneficiário. A mais recente, contratada apenas 2 meses atrás, tinha o valor de R$500 mil. Por que meu marido havia contratado tantos seguros de vida para mim? E por que aumentou o valor recentemente? Havia também recibos de consultas médicas que eu não me lembrava de ter feito. Consultas com cardiologistas, neurologistas, oncologistas, todas pagas por Osvaldo. Todas realizadas quando eu supostamente estava fazendo outras coisas. E havia algo ainda mais perturbador. Receitas médicas em meu nome para medicamentos que nunca tomei. Remédios para pressão alta, para diabetes, para problemas cardíacos, condições que eu não tinha. Peguei uma das receitas e vi que estava assinada pelo Dr. Rômulo, meu médico, há 20 anos. O mesmo que havia mencionado aqueles tempos difíceis que não conseguia explicar direito. Na manhã seguinte, fui direto ao consultório do Dr. Rômulo. Não marquei consulta menos, simplesmente apareci, quando o consultório abriu e disse que era uma emergência. Dona Zenilda, que surpresa! Não estava esperando a senhora hoje. Daughter, preciso esclarecer algumas coisas sobre meu histórico médico. Percebi que ele ficou visivelmente nervoso. Claro, sente-se. Coloquei as receitas na mesa dele. O senhor pode me explicar por que prescreveu todos esses medicamentos para... Dr. Rômulo olhou os papéis e ficou pálido. Onde a senhora encontrou isso? Em casa. São receitas suas, não são? São. Mas, Zenilda, seu marido pediu para não falar sobre seu tratamento. Que tratamento? Eu não tenho diabetes. Não tenho problemas cardíacos. Não tenho pressão alta. Não atualmente. E o que isso significa? Dr. Rômulo se levantou e fechou a porta do consultório. Zenilda, você realmente não se lembra do que aconteceu nos últimos 2? Não, nos últimos 2 anos? Do que o senhor está falando? Você teve vários episódios graves, crises cardíacas, desmaios, problemas de coordenação motora. Trouxemos vários especialistas para te examinar, mas eu me sinto perfeitamente bem. Agora sim, mas houve períodos em que sua vida correu risco real. E eu não me lembro de nada disso. Osvaldo disse que os episódios afetaram sua memória.
que você esquecia das crises assim que se recuperava. Mais lacunas na minha memória, mais problemas de saúde que eu deveria ter, mas que não lembrava. Doutor, o senhor ainda tem meus exames médicos desse período? Tenho, mas quero ver tudo. Agora, Dr. Rômulo hesitou. Depois abriu um arquivo e tirou uma pasta grossa. Aqui estão seus exames dos últimos 2 anos. Folheei os papéis, tentando entender os resultados. Havia exames de sangue que mostravam níveis alterados de várias substâncias, eletrocardiogramas com anomalias, tomografias que indicavam pequenas lesões cerebrais. Doutor, que substâncias são essas que aparecem no meu sangue? Bem, são medicamentos que você estava tomando para tratar suas condições, mas eu não me lembro de tomar medicamento nenhum. Osvaldo administrava sua medicação. Diz que você ficava confusa e esquecia de tomar. Osvaldo me dava remédios que eu não sabia que estava tomando. Era para seu próprio bem. Você estava muito instável mentalmente. Saí do consultório com cópias de todos os meus exames médicos. Em casa, pesquisei na internet sobre as substâncias encontradas no meu sangue. O que descobri me deixou apavorada. Várias delas eram medicamentos psiquiátricos pesados, que podem causar confusão mental, perda de memória e alterações de comportamento. Outras eram substâncias que, em doses incorretas, podem simular problemas cardíacos e neurológicos. Osvaldo não estava me tratando. Ele estava me envenenando lentamente. Peguei o telefone e liguei para o ex-delegado Ronaldo. Seu Ronaldo, é a Zenilda. Preciso da sua ajuda urgentemente. Que aconteceu? Descobri que meu marido pode estar tentando me matar e acho que ele matou minha irmã há 25 anos. Vem aqui em casa. Agora. Cheguei na casa do ex-delegado com uma pasta cheia de documentos. Os seguros de vida, as receitas falsas, os exames médicos alterados. Meu Deus, Zenilda, disse Ronaldo depois de examinar tudo. Isso é muito sério. O que devo fazer? Prima, precisa sair de casa imediatamente. Se ele realmente está te envenenando, você corre risco de morte. Mas para onde vou? Tem algum parente, amigo de confiança? Pensei por um momento, depois de descobrir que toda a minha vida era uma mentira. Não sabia mais em quem confiar. Não sei. Todos os meus amigos sempre foram ligados ao Osvaldo de alguma forma. Vamos fazer o seguinte. Vou te levar para um hotel fora da cidade. Você fica escondida enquanto eu entro em contato com as autoridades competentes. Mas primeiro, quero descobrir onde ele está. Zenilda, isso é perigoso. Se ele perceber que você descobriu, preciso saber a verdade sobre a morte da minha irmã e preciso saber o que ele planejava fazer comigo. Ronaldo suspirou. Está bem, mas vamos fazer isso com cuidado. Passamos o resto do dia investigando. Ronaldo usou seus antigos contatos na polícia para rastrear o carro de Osvaldo. Descobrimos que ele não havia saído da cidade. Estava hospedado num motel na rodovia. O mesmo motel que ficava no caminho para São Paulo. O mesmo caminho que Carmen havia feito na noite em que morreu. É muito coincidência, disse Ronaldo. Ou ele voltou ao local do crime por algum motivo. Decidimos ir até lá. Ronaldo dirigiu seu carro velho, enquanto eu tentava controlar os nervos. Quando chegamos ao motel, vimos o carro de Osvaldo estacionado, em frente ao quarto 15. Fique no carro, disse Ronaldo. Vou ver o que ele está fazendo. Mas eu não conseguia ficar parada. Saí do carro e me escondei atrás de outros veículos, tentando me aproximar do quarto. Foi quando ouvi vozes vindas do quarto de Osvaldo. Ele estava conversando com alguém. Cheguei mais perto da janela e consegui ouvir parte da conversa. Não posso mais esperar, dizia Osvaldo. Ela descobriu tudo. Calma, respondia uma voz feminina, que reconheci imediatamente. Era Dalva, minha vizinha. Dalva, ela sabe sobre Carmen, sabe sobre os medicamentos. É questão de tempo até descobrir o resto. Então fazemos como planejado.
Quando ela voltar para casa, não vai dar tempo. Precisa ser hoje à noite. Osvaldo, você tem certeza de que é a única solução? Dalva, nós matamos a irmã dela há 25 anos para proteger nosso segredo. Não vamos parar agora. Meu sangue gelou. Dalva estava envolvida na morte de Carmen. E agora eles estavam planejando me matar também. Corri de volta para o carro de Ronaldo, que estava esperando com o motor ligado. Sai daqui, agora! Gritei, entrando no carro. O que aconteceu? Eles mataram Carmen. E agora querem me matar também. Ronaldo pisou fundo no acelerador, saindo do motel em alta velocidade. Quem são eles? Osvaldo e Dalva, minha vizinha. Eles são amantes há décadas e mataram minha irmã para proteger o segredo. Temos que ir à polícia imediatamente. Mas quando chegamos na delegacia de Araraquara, descobrimos algo terrível. O delegado atual era sobrinho de Dalva. E quando tentamos fazer o boletim de ocorrência, ele se recusou a registrar nossa denúncia. Não posso registrar acusações infundadas contra cidadãos respeitáveis da comunidade, disse ele. Saímos da delegacia sabendo que estávamos sozinhos. Ronaldo, eles controlam até a polícia. Então vamos ter que resolver isso por conta própria. Como? Fazendo eles confessarem e gravando tudo. Naquela noite, voltamos ao motel armados com um gravador pequeno que Ronaldo havia conseguido. O plano era simples. Eu confrontaria Osvaldo e Dalva, fazendo eles confessarem sobre a morte de Carmen, enquanto Ronaldo gravava tudo de fora do quarto. Bati na porta do quarto 15. Osvaldo abriu, e quando me viu, ficou lívido. Zenilda, como? Você me encontrou? Posso entrar? Precisamos conversar. Ele hesitou. Depois abriu a porta completamente. Dalva estava sentada na cama, e quando me viu, começou a chorar. Eu sabia que você descobriria um dia, disse ela. Descobri o quê? Dalva, que nós estivemos juntos todos esses anos. Você e Osvaldo são amantes? Há 30 anos, confessou Osvaldo. Desde antes de eu me casar com você. Então por que se casou comigo? Porque você tinha dinheiro, a herança dos seus pais, a casa, a propriedade em Ribeirão Preto. Dalva e eu precisávamos de segurança financeira. E Carmen descobriu isso. Dalva e Osvaldo se entreolharam. Carmen descobriu tudo, disse Dalva. Que Osvaldo se casou com você só pelo dinheiro. Que nós dois éramos amantes. Que planejávamos nos desfazer de você depois que conseguíssemos acesso à sua herança. Então vocês mataram ela? Não foi planejado, disse Osvaldo. Ela nos procurou naquela noite. Disse que ia contar tudo para você se não parássemos com nossos planos. E então nós a seguimos na estrada. Forçamos ela a parar. Tentamos convencê-la a não dizer nada, mas ela se recusou. Continuou Dalva. Disse que você era a irmã dela e merecia saber a verdade. Então vocês a mataram. Foi um acidente, gritou Osvaldo. Ela tentou fugir, entrou no carro e quando tentamos impedi-la, o carro saiu da estrada. E vocês a deixaram morrer. Nós entramos em pânico. Forramos o dinheiro no carro dela para fazer parecer que ela estava fugindo após um roubo. E as cartas de amor eu escrevi, confessou Dalva, imitando a letra de Carmen. Paraphrasia, parecer que ela e Osvaldo tinham um caso. Tudo se encaixava. Eles haviam matado minha irmã gêmea, forjado evidências para incriminar ela, e durante 25 anos mantiveram o segredo enquanto lentamente me envenenavam para ficar com minha herança. E agora vocês planejam me matar também. Disse Osvaldo. Você não entende. Nós te amamos, mas precisam do dinheiro do seguro de vida.
Dalva parou de chorar e me olhou com frieza. Você sempre foi muito ingênua, Zenilda. Mesmo quando éramos jovens. Quando éramos jovens. Dalva, você só chegou no bairro há 15 anos. Ela sorriu de forma cruel. Eu sempre morei em Araraquara. Só mudei de bairro quando percebi que você não se lembrava mais de mim. Como? Assim não me lembrava de você. Zenilda, eu sou Carmen. Capítulo 7. As palavras de Dalva menos, ou seria Carmen, ecoaram no quarto do motel como uma explosão. Senti o mundo girar ao meu redor, as pernas fraquejarem, como se toda a realidade tivesse se dissolvido mais uma vez. O que você está dizendo? Eu sou Carmen, sua irmã gêmea. Nunca morri. Zenilda, olhei para aquela mulher que conhecia como minha vizinha há 15 anos. Agora que ela havia dito, conseguia ver as semelhanças que sempre ignorei, menos a forma dos olhos, o jeito de sorrir, até mesmo alguns gestos que me pareciam familiares demais. Isso é impossível. Vi as matérias do jornal, o boletim policial, tudo forjado, disse Osvaldo, desabando numa cadeira. Carmen fingiu a própria morte com minha ajuda. Mas por quê? Carmen menos porque agora eu sabia que era realmente ela. Menos se levantou da cama e caminhou até a janela, porque era a única forma de ficarmos juntos, sem levantar suspeitas. Se eu morresse, você sofreria, teria uma crise nervosa, e quando se recuperasse, não lembraria mais de mim. Aí eu poderia voltar com uma nova identidade, morar perto de vocês e continuar meu relacionamento com Osvaldo. Vocês planejaram tudo isso? Durante meses, confessou Osvaldo. Carmen arranjou uma identidade falsa. Eu usei meus contatos na prefeitura para conseguir documentos e ela fingiu roubar o dinheiro do hospital. Mas eu vi você chorando no enterro. Você viu Osvaldo chorando no enterro de uma estranha. Colocamos o corpo de uma mulher não identificada do ML no caixão. Você estava tão perturbada que nem questionou por que não podia ver o rosto. Lembrava vagamente daquele período. Estava mesmo muito abalada, tomando medicamentos pesados. Quase não saia de casa. E depois vocês me internaram para apagar suas memórias sobre mim. Miriam nos ajudou a criar um novo passado para você, onde você sempre foi filha única. Mas por que fizeram isso? Por que não simplesmente se divorciaram de mim e ficaram juntos? Carmen riu, um som amargo e cruel. Porque precisávamos do seu dinheiro, Zenilda. Sempre fomos pobres. Você é que herdou toda a propriedade dos nossos pais, toda a fortuna da família. Não íamos abrir mão disso. Então, vocês destruíram minha mente, inventaram minha vida inteira, só para roubar minha herança. E funcionou perfeitamente durante 25 anos, disse Osvaldo. Você vivia feliz na sua realidade inventada. Eu tinha acesso ao seu dinheiro. E Carmen vivia ao nosso lado, como vizinha. Todo mundo satisfeito. Satisfeito? Vocês me roubaram minha identidade, minha história, minha família. Valcanal precisava daquela história, disse Carmen friamente. Era cheia de dor, traição, sofrimento. Nós te demos uma vida melhor. Consegui ver, agora, como eles haviam me manipulado durante todos esses anos. Carmen, fingindo ser uma vizinha solícita, sempre aparecia quando eu estava confusa sobre alguma coisa. Sempre me ajudava a aceitar a versão da realidade que eles haviam criado. E, recentemente, vocês decidiram me matar. Você começou a fazer muitas perguntas, disse Osvaldo. E tá ficando velha. Se morresse de causas naturais, ninguém suspeitaria. Causas naturais? Vocês estavam me envenenando. Doses pequenas de medicamentos que simulariam problemas cardíacos, explicou Carmen. Quando você morresse, seria apenas mais uma idosa que sucumbiu à idade. E vocês ficariam com tudo, com os seguros de vida e com a herança. Finalmente viver nossa vida juntos, sem precisar fingir. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, como nunca havia sentido antes. Essas duas pessoas haviam roubado minha vida inteira.
Haviam me transformado numa marionete, controlando cada aspecto da minha existência durante décadas. Vocês são monstros. Somos pragmáticos, disse Carmen. E agora que você descobriu tudo. Ela não terminou a frase, mas vi Osvaldo pegar algo da mesa de cabeceira. Uma seringa. O que é isso? Insulina, disse ele. Para uma diabética como você, uma overdose seria fatal, mas pareceria natural. Eu não sou diabética, mas seus exames médicos dizem que é. Dr. Rômulo confirmaria. Seria uma morte trágica, mas esperada. Carmen segurou meus braços, enquanto Osvaldo se aproximava com a seringa. Tentei gritar, mas ela colocou a mão na minha boca. Foi quando ouvi a porta do quarto se escancarar. Ronaldo entrou correndo, seguido por 2 homens que eu não conhecia. Soltem ela, agora. Deixou cair a seringa, e Carmen me soltou imediatamente. Quem são vocês? Gritou ela. Polícia Federal, disse um dos homens, mostrando uma carteira. Vocês estão presos por homicídio, fraude, falsificação de documentos e tentativa de assassinato. Polícia Federal? Osvaldo estava pálido. Quando a polícia local se recusou a investigar, entrei em contato com um antigo colega da Federal, explicou Ronaldo. Eles estavam grampeando este quarto há horas. Um dos agentes mostrou um gravador. Temos tudo registrado. Sobre a morte forjada, os envenenamentos, a conspiração para assassinato. Carmen tentou correr, mas foi imediatamente imobilizada. Zenilda, ela gritou enquanto era algemada. Você nunca entendeu. Eu sempre te amei como irmã. Se me amasse, não teria destruído minha vida. Eu te dei uma vida melhor, sem traumas, sem sofrimento. Você me roubou minha verdade. Osvaldo foi algemado em silêncio, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Zenilda, ele disse quando passou por mim, eu realmente te amei. No começo você se casou comigo pelo meu dinheiro, é verdade. Mas tempo, aprendi a te amar de verdade. Osvaldo, você passou 25 anos me envenenando. Isso não é amor. Os agentes os levaram embora. Fiquei sozinha no quarto do motel com Ronaldo, tentando processar tudo o que havia descoberto. Como você está se sentindo? Ele perguntou, confusa, com raiva, aliviada. Não sei, é normal. Você acabou de descobrir que sua vida inteira foi uma mentira. Ronaldo, como vou reconstruir minha identidade agora? Como vou saber o que é real e o que foi inventado? Vamos descobrir juntos. Tenho alguns contatos que podem ajudar a investigar seu verdadeiro passado. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Ronaldo e dos agentes federais, comecei a descobrir pedaços da minha verdadeira história. Encontramos documentos antigos, conversamos com pessoas que me conheciam antes da morte de Carmen, reconstituímos. Descobri que realmente trabalhei no hospital como auxiliar de enfermagem, que tive uma infância feliz com Carmen, mesmo sendo pobres, que nossos pais realmente morreram quando éramos jovens, mas nos deixaram uma pequena propriedade em Ribeirão Preto, que foi crescendo em valor ao longo dos anos. Também descobri que Carmen sempre foi ciumenta, competitiva, e que quando Osvaldo apareceu em nossas vidas, ela imediatamente se interessou por ele, mas ele escolheu me pedir em casamento, não a ela. Foi quando ela começou a planejar sua vingança, explicou Dona Carminda, do hospital, quando a procurei para conversar. Ela não aceitava que você tivesse ganhado mais uma vez. Zenilda, você sempre foi a irmã mais querida, mais sociável, mais feliz. Carmen cresceu com raiva disso. Quando Osvaldo a escolheu por causa do dinheiro, ela viu uma oportunidade de finalmente vencer. Então, tudo aquilo não foi amor, foi inveja. Competição entre irmãs que explodiu na pior forma possível. Durante o julgamento,
que aconteceu 8 meses depois, ouvi mais detalhes sobre como eles planejaram tudo. Carmen havia estudado psicologia sozinha para saber como manipular minha mente. Osvaldo usou seus contatos políticos para forjar documentos e evitar investigações. Miriam, que realmente estava apaixonada por Osvaldo, foi cúmplice porque acreditava que se eu esquecesse da traição, todos poderíamos ser felizes. A acusada Carmen Santos, disse o juiz durante a sentença, demonstrou um nível de manipulação psicológica que causou danos irreparáveis à vítima. A conspiração para roubar não apenas bens materiais, mas a própria identidade da vítima representa um dos crimes mais cruéis que já julgamos. Carmen foi condenada a 25 anos de prisão. Osvaldo, por ser cúmplice e ter realmente me envenenado durante anos, pegou 20 anos. Miriam, por sua participação na manipulação psicológica, pegou 10 anos. Quando saí do tribunal, senti uma mistura estranha de alívio e vazio. A justiça havia sido feita, mas eu ainda não sabia quem realmente era. Capítulo 8. 6 meses após o julgamento, eu estava sentada na varanda da minha antiga casa em Araraquara, observando o movimento da rua. Eram 7 da manhã de uma terça-feira, e as pessoas passavam apressadas para o trabalho. As crianças iam para a escola. A vida seguia seu curso normal, mas para mim, nada mais era normal. Tinha acabado de completar 73 anos, e pela primeira vez na vida, estava genuinamente sozinha. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Passei décadas vivendo numa mentira tão elaborada que agora, conhecendo a verdade, sentia-me como uma estranha na minha própria existência. Nos últimos meses, com a ajuda de uma psicóloga recomendada pelos agentes federais, menos alguém completamente fora do círculo de pessoas que me conheciam, tentei reconstruir minha identidade real. Foi um processo doloroso, como juntar caco de um vaso que havia sido destruído e refeito várias vezes. Descobri memórias verdadeiras enterradas sob camadas de falsas lembranças. Lembrei da minha infância com Carmen, quando ainda éramos cúmplices e nos divertíamos pregando peças nos adultos por sermos idênticas. Lembrei do dia em que nossos pais morreram num acidente de carro. Éramos jovens demais para entender completamente o que significava ficar órfãos. Também recuperei lembranças do meu verdadeiro trabalho no hospital, dos pacientes que cuidei, da satisfação que sentia em ajudar pessoas doentes. Havia sido uma vida simples, mas genuína. E lembrei da dor. A dor real que senti quando descobri que Carmen e Osvaldo me traíam. A sensação de que tudo em que acreditava havia desmoronado. Por isso minha mente havia bloqueado essas memórias. Eram devastadoras demais para processar. Mas agora, aos 73 anos, conseguia lidar com a dor. Talvez porque já não fosse a mulher ingênua de 48 anos que descobrira a traição pela primeira vez. Ou talvez porque descobri que toda a minha vida havia sido uma mentira me fizesse valorizar qualquer pedacinho de verdade, mesmo que doloroso. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o carteiro, trazendo uma correspondência que eu vim esperando há semanas. Bom dia, dona Zenilda, correspondência do cartório de Ribeirão Preto. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Eram os documentos finais sobre a propriedade que nossos pais haviam nos deixado. Durante todos esses anos, Osvaldo controlava os rendimentos daquela terra, que agora valia uma fortuna considerável por estar numa área que se desenvolveu muito. Com a prisão dele, eu recuperara não apenas minha identidade, mas também minha independência financeira. Decidi fazer algo que nunca havia feito em toda a minha vida: viajar. Não uma viagem planejada por outros, não uma lua de mel falsa, não visitas aparentes inexistentes, uma viagem minha, para lugares que eu escolhesse, para fazer coisas que realmente me interessavam. Primeiro, fui até Ribeirão Preto ver a propriedade da família. Era um terreno grande, com uma casa antiga que estava sendo alugada para uma família jovem. Conversei com eles e decidi que poderiam continuar morando lá,
Eram pessoas trabalhadoras, cuidavam bem do lugar, e seus filhos brincavam no mesmo quintal onde Carmen e eu havíamos brincado décadas atrás. Ver aquela casa trouxe lembranças reais da nossa infância. Recordei de tardes ensolaradas correndo descalças pelo quintal, de nossa mãe nos chamando para o almoço, de nosso pai nos ensinando a plantar verduras na horta. Haviam sido momentos felizes, antes que a inveja e a competição entre irmãs se transformassem em algo destrutivo. De Ribeirão Preto, decidi visitar outros lugares. Fui a Campos do Jordão, não para reviver uma lua de mel falsa, mas porque sempre tive vontade de ver as montanhas. Passei uma semana num hotel aconchegante, caminhando por trilhas, visitando museus, conversando com outros turistas. Pela primeira vez em décadas, estava conhecendo pessoas que não sabiam nada sobre minha história. Para eles, eu era simplesmente Zenilda, uma senhora de 73 anos, que estava viajando sozinha. Não havia mentiras para sustentar, não havia papéis para representar. Foi libertador. Depois fui ao Rio de Janeiro, porque sempre quis ver o mar. Passei horas sentada na praia de Copacabana, observando as ondas, sentindo a brisa salgada no rosto. Havia algo profundamente curativo naquela imensidão azul, como se o oceano pudesse lavar toda a dor e confusão dos últimos anos. Uma tarde, enquanto caminhava pela orla, uma mulher idosa se aproximou de mim. "A senhora está sozinha?" perguntou com um sorriso gentil. "Estou", respondi. "Eu também. Minha filha morreu há 2 anos, e desde então venho ao Rio todo mês." Algo sobre o mar me acalmou. Conversamos durante horas. Seu nome era Conceição, tinha 75 anos. Era viúva e havia perdido a filha única num acidente. Ela não sabia nada sobre minha história, mas compartilhamos a solidão de mulheres maduras tentando encontrar sentido na vida após grandes perdas. "Você sabe o que aprendi?" disse Conceição, enquanto observávamos o pôr do sol. "Que a gente pode começar de novo em qualquer idade. Não é fácil, mas é possível. Começar de novo aos 73 anos. Por que não? Temos experiência, sabedoria e finalmente liberdade para fazer o que realmente queremos." Essa conversa me marcou profundamente. Voltei para Araraquara com uma perspectiva diferente sobre minha situação. Não era uma vítima tentando recuperar uma vida roubada. Era uma mulher madura, com a oportunidade única de criar uma vida autêntica pela primeira vez. Decidi vender a casa onde havia morado com Osvaldo. Cada cômodo daquela casa estava contaminado, com memórias falsas, com anos de manipulação e mentiras. Precisava de um espaço que fosse verdadeiramente meu. Comprei um apartamento pequeno no centro de Araraquara, perto da praça principal. Era moderno, cheio de luz natural, sem histórias passadas para me assombrar. Decorei tudo do zero, escolhendo cores que realmente me agradavam, móveis que refletiam meu gosto genuíno. Foi surpreendente descobrir que eu gostava de cores vibrantes. Durante décadas havia vivido numa casa com tons pastel que Osvaldo preferia, achando que eu também gostava deles. Agora pintei as paredes de um amarelo alegre. Comprei almofadas vermelhas e azuis. Pendurei quadros coloridos. Também a trabalhar como voluntária no hospital, não no mesmo onde havia trabalhado antes, mas na ala pediátrica da Santa Casa. Descobri que ainda tinha vocação para cuidar de pessoas, especialmente crianças. Elas não sabiam nada sobre meu passado. Para elas, eu era apenas a vovó Zenilda, que contava histórias e ajudava na hora das refeições. Uma das enfermeiras, Patrícia, de 40 e poucos anos, começou a fazer amizade comigo. "Dona Zenilda, a senhora tem uma energia especial com as crianças", disse ela um dia. "Já pensou em fazer algum curso para trabalhar mais sistematicamente com elas?" Aos 73 anos, por que não? Conheço pessoas que começaram faculdade aos 80. A ideia
me intrigou. Procurei informações sobre cursos de extensão em psicologia infantil, terapia lúdica, contação de histórias. Descobri que a universidade local oferecia um programa especial para pessoas da terceira idade. Me inscrevi no curso de contação de histórias. Foi uma experiência transformadora. Pela primeira vez em décadas, estava aprendendo algo novo, não por obrigação ou manipulação de outros, mas por genuíno interesse próprio. Os outros alunos do curso, uma mistura de pessoas jovens e idosas menos, me aceitaram naturalmente. Para eles, eu era apenas Zenilda, a senhora que queria aprender a contar histórias para crianças hospitalizadas. Durante as aulas, descobri que tinha talento natural para a dramatização. Conseguia dar vozes diferentes aos personagens, criar suspense, fazer as crianças rirem nos momentos certos. O professor, um jovem de 30 anos chamado Rafael, me incentivou a me inscrever num festival de contadores de histórias da região. Dona Zenilda, a senhora tem um dom especial. Suas histórias prendem a atenção de forma única. Você acha mesmo? Tenho certeza. E tem algo na forma como a senhora conta que transmite autenticidade, como se cada palavra fosse verdadeira. Autenticidade. Depois de décadas vivendo numa mentira, finalmente alguém via autenticidade em mim. Participei do festival e ganhei o 3º lugar na categoria Histórias de Superação. Contei uma versão adaptada da minha própria história, menos uma mulher que perdeu a memória e teve que redescobrir quem realmente era. Claro que omiti os detalhes mais sórdidos, focando na jornada de autodescoberta e reconstrução. Quando terminei de contar, houve um silêncio emocionado na plateia antes dos aplausos. Várias pessoas vieram me cumprimentar depois. Sua história me tocou profundamente, disse uma mulher de meia idade. Eu também passei por um período difícil e me senti perdida sobre quem eu era. Sua história me deu esperança. Foi nesse momento que percebi como minha experiência terrível havia se transformado em algo que poderia ajudar outras pessoas. As cicatrizes do que Osvaldo e Carmen fizeram comigo não haviam desaparecido, mas estavam se tornando fonte de força. E comecei a receber convites para contar histórias em outras cidades, não apenas para crianças, mas também para grupos de mulheres, encontros de idosos, até mesmo eventos corporativos sobre superação e resiliência. Cada viagem era uma pequena aventura. Conheci pessoas fascinantes. Visitei lugares que nunca havia visto. Experimentei comidas regionais. Aprendi sobre culturas locais. Aos 74 anos, estava tendo as experiências que deveria ter tido aos 20, aos 30, aos 40. Um ano depois de começar como contadora de histórias, recebi uma ligação inesperada. Era um produtor de uma emissora de rádio. De São Paulo. Dona Zenilda, soubemos do seu trabalho através de um dos festivais. Gostaríamos de convidá lá para ter um programa semanal de rádio contando histórias para o público da terceira idade. Um programa de rádio aos 75 anos. Seria um programa de 1 hora, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. O tema seria histórias de recomeço, para pessoas que estão reinventando suas vidas em qualquer idade. Aceitei sem hesitar. O programa Histórias de Recomeço com Zenilda estreou 3 meses depois e se tornou um sucesso inesperado. Recebia cartas de ouvintes do Brasil inteiro, pessoas que haviam perdido cônjuges, que estavam se divorciando após décadas de casamento, que descobriram traições, que enfrentavam doenças graves, que simplesmente se sentiam perdidas na vida. Uma das cartas que mais me marcou veio de uma mulher de 62 anos de Fortaleza. Dona Zenilda, descobri há 6 meses que meu marido tem uma segunda família há 15 anos. Pensei em desistir de tudo, mas suas histórias me mostraram que posso recomeçar. Hoje me inscrevi num curso de pintura que sempre quis fazer. Obrigada por me dar coragem. Essas cartas me fizeram perceber que minha experiência terrível havia ganhado propósito. Eu não havia passado por tudo aquilo em vão. Havia me transformado.
numa pessoa capaz de inspirar outros a não desistirem de suas próprias vidas. Durante uma das viagens para gravar o programa em São Paulo, parei para almoçar num restaurante pequeno perto da emissora. Estava lendo algumas das cartas dos ouvintes quando ouvi uma voz familiar. Zenilda, levantei os olhos e vi Miriam parada, ao lado da minha mesa. Ela havia envelhecido visivelmente, menos cabelos completamente brancos, rosto marcado pela culpa e arrependimento. Miriam, disse, sem conseguir esconder minha surpresa. Posso sentar um momento? Hesitei, depois indiquei a cadeira à minha frente. Saí da prisão há 2 meses, disse ela, as mãos tremendo ligeiramente. Comportamento exemplar. Como está? Mal. Muito mal. Perdi meu registro profissional, minha casa, minha reputação, mas merecidamente. Ficamos em silêncio por um momento. Zenilda, sei que não tenho direito de pedir, mas você pode me perdoar? Olhei para aquela mulher que havia participado da destruição da minha identidade. Senti raiva? Senti, mas também senti algo inesperado. Pena. Miriam, você destruiu anos da minha vida por causa de uma paixão obsessiva pelo meu marido. E eu sei. E vou carregar essa culpa para sempre. Mas sabe o que aprendi? Que carregar raiva e ressentimento só me machuca mais. Eu te perdoo, Miriam. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela começou a chorar, silenciosamente. Você sempre foi generosa demais, Zenilda. Até nos momentos mais difíceis. Não sou generosa. Sou uma mulher de 75 anos que aprendeu que a vida é curta demais para desperdiçar com sentimentos negativos. Miriam me contou que estava trabalhando como faxineira, morando num quarto alugado, tentando reconstruir sua vida do zero. Era uma queda dolorosa para alguém que havia sido uma psicóloga respeitada. Mas talvez seja o que eu precise, disse ela. Começar do zero, sem mentiras, sem manipulações. Aprender a ser uma pessoa honesta. Quando nos despedimos, dei-lhe meu cartão de visita. Se precisar conversar algum dia, me liga. Não somos amigas, nunca seremos. Mas ambas sabemos como é difícil recomeçar. Voltei para Araraquara com uma sensação estranha, de fechamento de um ciclo. Havia perdoado as pessoas que me machucaram não por elas, mas por mim. Guardar a raiva era como tomar veneno e esperar que o outro morresse. Nas semanas seguintes, comecei a pensar em escrever um livro, não uma autobiografia detalhada, mas um guia prático para pessoas que precisavam reconstruir suas identidades após grandes traumas. Recomeçar aos 70, um manual de sobrevivência emocional. Foi o título que escolhi. O livro levou 1 ano para ficar pronto, com a ajuda de uma editora pequena de São Paulo que se interessou pela minha história. Foi lançado discretamente, mas logo ganhou força através do boca a boca e das recomendações dos ouvintes do meu programa de rádio. Aos 76 anos, me tornei uma autora publicada. O livro não se tornou um best-seller, mas vendeu o suficiente para que eu pudesse doar parte dos lucros para organizações que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. Descobri que ajudar outras pessoas era uma das formas mais eficazes de curar minhas próprias feridas. Hoje, aos 77 anos, acordo todas as manhãs no meu apartamento colorido. Tomo o meu café olhando pela janela para a praça movimentada de Araraquara e sei exatamente quem sou. Sou Zenilda Ferraz, contadora de histórias, apresentadora de rádio, autora, voluntária no hospital infantil. Sou uma mulher que perdeu 25 anos de vida para mentiras e manipulação, mas que usou os anos restantes para construir uma existência autêntica e significativa. Ainda sinto falta da irmã gêmea que Carmen poderia ter sido se não tivesse escolhido a inveja ao invés do amor. Ainda me entristece pensar nos anos que desperdicei vivendo numa fantasia. Ainda me irrita pensar em como fui manipulada e controlada. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes de morrer.
Gratidão por ter tido coragem de recomeçar numa idade em que muitas pessoas desistem. Gratidão pelas pessoas genuínas que encontrei nesta nova fase da vida. Esta manhã, recebi uma carta especial. Era de uma mulher de 82 anos de Recife que havia ouvido minha história no rádio. Dona Zenilda, sempre achei que era tarde demais para mudar minha vida. Mas depois de ouvir suas histórias, me inscrevi num curso de dança. Amanhã tenho minha primeira aula. Aos 82 anos, vou aprender a valsar. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para começar. Sorri ao ler a carta. Por isso que valia a pena ter passado por tudo que passei, para poder mostrar a outras pessoas que sempre há tempo para uma nova chance, uma nova história, um novo cômico. Peguei meu caderno de anotações e comecei a escrever a próxima história, que contaria no programa de rádio da terça-feira. Seria sobre uma mulher de 82 anos que decidiu aprender a dançar. Seria sobre coragem, sobre sonhos adiados que ainda podem se realizar, sobre a beleza de descobrir que a vida sempre oferece uma nova oportunidade para quem tem coragem de agarrá-la. Porque essa é a verdade mais importante que aprendi. Não importa quantos anos temos, não importa quantas mentiras vivemos, não importa quanta dor carregamos, sempre podemos escolher recomeçar, sempre podemos escolher ser autênticos, sempre podemos escolher criar uma nova história para nossas vidas. E essa história pode ser mais bonita do que qualquer fantasia que outros tenham criado para nós.